Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui na Nova Gênesis. Hoje a gente vai estar falando de um filme de terror, novamente. Esse é um pouco diferente, né? A gente vai estar falando de Candyman, de 1992. Né? Eu tô aqui com o El, E aí, pessoal? tô aqui com o Gimel E aí? e com o Ômega. Beleza. E eu sou o Dom Melamed e a gente vai estar falando daqui a pouco sobre esse filme. Mas antes de mais nada, já deixe seu like, comente, né? Não se esqueça de comentar alguma opinião ou sugestão. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para ajudar o canal. Deixe a sua inscrição se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações assim que o vídeo sai. Bom, agora eu vou estar passando a bola para o Ômega para ele falar um pouco aí, dar um contexto para a gente aí básico sobre esse filme e a gente vai estar trocando uma ideia. Bom, Mistério de Candyman, lançado em 1992, tem direção e roteiro de Bernard Rose. Ele é uma adaptação do conto O Proibido, ou no original The Forbidden, que está contido nos livros de sangue, né, de Clive Barker, um dos maiores autores de terror da era moderna, que é uma série publicada em 1984. Clive Barker também é o criador de Hellraiser, né? Outro grande clássico. Esse filme ele teve 3 sequências, né? Candyman 2, A Vingança, de 1995, Candyman Dia dos Mortos, de 99, e também em 2021, né, A Lenda de Candyman, que desconsidera os 2 filmes anteriores, ou seja, um soft reboot. No elenco principal, nós temos o Tony Todd como Candyman, Virginia Madsen como Helen Lyle, que é a nossa protagonista, e Xander Berkeley que é o marido dela, entre outros atores. A sinopse do filme é fascinada pela história do espírito Candyman, Helen Lyle decide escrever uma tese sobre ele, a fim de provar que o ser não existe. Lyle vai até o local onde ocorreu um bárbaro assassinato e o invoca, chamando seu nome 5 vezes. Quando Candyman aparece, ele inicia uma série de mortes que recairá sobre Ellen, já que a polícia não acredita em entidades. A lenda de Candyman diz que ele era um escravo que foi morto sob tortura por se envolver com a filha de seu senhorio. E depois de espancado, ele teve sua mão decepada e depois de amarrado, ele foi lambuzado de mel para que as abelhas o picassem, né, morrendo dessa forma, né, sendo picado pelas abelhas. Por isso que é Candyman, né, por causa das abelhas, por causa do mel, né. E diferentemente do conto do Clive Barker, onde a história se passa em Liverpool, na Inglaterra, a do filme se passa no violento bairro de Cabrini Green, em Chicago, que é um bairro que existe na vida real, e onde ainda há forte segregação racial. A trilha é composta pelo Philip Glass, que também fez a trilha de O Show de Truman. Inclusive ele deu um depoimento desse cara, o Philip Glass, falando que ele compôs a trilha desse filme pensando para ser um suspense, né? E que quando saiu o filme ele ficou surpreso, porque na verdade ele viu que o filme era mais um terror. Eu acho a trilha desse filme simplesmente sensacional. É um filme bem diferente dos outros do gênero, né, que saiu na época e na década anterior. Eu acho que é um dos primeiros filmes sobre lendas urbanas, né? O lance de invocar o Candyman chamando no espelho evoca diretamente a lenda da Blood Mary, por exemplo. E acho que é um filme muito mais de maldição, como por exemplo O Chamado, do que um filme de assassinato, como em um slasher clássico. Embora os elementos fundamentais do slasher estejam presentes aqui de forma clara, como nós iremos mostrar. E assim como os assassinatos brutais também estejam. Mas enfim, vamos prosseguir. Cara, me corrijam se eu estiver errado, mas quando ela fala o nome do Candyman 5 vezes, ela não tá no lugar do assassinato. Ela tá na casa dela, na frente do espelho. E o que acontece é que
a casa dela, o apartamento onde ela mora, é meio que feito nos moldes do Cabrini Green lá. Cabrini Green, que é o nome do complexo lá de apartamentos onde vivem é como se fosse um gueto, assim, é onde vive a população negra do local e é um lugar totalmente marginalizado e onde tem muita criminalidade e é onde existe, né, a lenda onde se cria a lenda do Candyman. E aí o que acontece é que tinha esse complexo habitacional que é basicamente do governo, feito para as pessoas mais pobres terem onde morar, basicamente. E iam construir outro complexo. Só que aí perceberam que esse complexo que eles estavam construindo, esse novo complexo, tinha uma vista muito privilegiada da cidade, tá ligado? E aí resolveram ser um condomínio de luxo, tá ligado? E abortaram o plano de ser um complexo residencial, assim, para as pessoas mais pobres. E aí acontece que é até interessante isso, né? Porque a protagonista, o assassinato que inicia a história, né? É esse dessa. Esqueci o nome da moça, né? Mas que a protagonista está investigando, é um assassinato onde o. Não, a Ellen é a protagonista, né? Mas acho que é Ruth alguma coisa. O nome de uma mulher que morreu no Cabrini Green. Ruth Jean. Ela morreu no Cabrini Green porque ela estava escutando barulhos, algo assim, chamou a polícia. Mais de uma vez, a polícia achou que era besteira e realmente um cara passou pelo espelho do banheiro. O espelho do banheiro, ele abre e ele meio que tem uma passagem pro apartamento seguinte, tá ligado? E aí um assassino passou por lá e matou ela. E a lenda do Candyman envolve você chamar ele no espelho. Você tem que falar Candyman no espelho 5 vezes. E aí diz que ele vai vir e matar você, né? E aí a protagonista, a Ellen, ela é uma acadêmica, né? E ela tá fazendo uma pesquisa sobre lendas urbanas, especificamente sobre o Candyman. E ela quer mostrar que o Candyman, ela quer falar assim como se o Candyman fosse uma entidade criada para que aquela população pudesse jogar a culpa dos terrores que acontecem com eles, tá ligado? E aí nessa tese ela quer mostrar assim, alguém matou a mulher e alguém está cometendo os crimes e tal, várias pessoas talvez, e essa culpa é jogada assim, a mente coletiva das pessoas criou uma entidade para receber essa culpa, tá ligado? Porque não suportam um crime sem solução. E aí, peraí que eu me perdi aqui com o barulhinho do Ômega chegando, voltando. Mas enfim. Aí tá fazendo essa pesquisa e aí nessa cena aí que ela fala o Candyman 5 vezes, ela tá mostrando pra amiga dela que o apartamento dela também tem essa passagem no espelho aí. Porque ele é feito no molde do Cabrini Green, tá ligado? E aí o que é interessante também é essa questão do espelho, né? Porque se você pensar, os próprios apartamentos, eles são espelhados. Tipo, é um num canto mais merda da cidade, o outro num canto privilegiado. O espelho tem isso, né? Ao mesmo tempo que ele é uma imagem igual, ele é o contrário, né? Espelhado é quando está tipo para outro lado. É o completo oposto, apesar de E ser o próprio igual. espelho, o espelho desse projeto, ele dá para outro espelho que é um quarto espelhado, né? Porque é um espelho encostado em outro espelho de costas, porque o próprio quarto de frente pro outro é espelhado. É. Realmente, O bem separado mesmo. próprio lance de você imaginar que atrás do espelho do seu banheiro tem uma passagem fácil para outro apartamento, que no caso lá tá abandonado, já é assustador por si só, né? Mas aí tem esse lance também do espelho ser um tipo de portal, né? E você pode pensar que é ali onde se está se conectando, de certa forma, duas dimensões, né? É muito comum
quase todos os povos, na verdade, tem alguma coisa com espelho, né? Tem Sim, eu povos que, acredito. tipo, cobre os espelhos para dormir e tal. Que essa coisa da imagem é muito poderosa, assim, na mente humana mesmo. Por exemplo, quando surgiu fotografia, as pessoas achavam que a foto tirava sua alma, né? Tem um quê de verdade nisso, talvez um dia provavelmente a gente vai falar disso, né? Da relação da imagem com é, a alma, por assim dizer, o conceito do duplo, né? Mas enfim, quase todos os povos tinham alguma lenda a respeito disso, né? E a parada da lenda urbana é isso, né? Como se fosse esse inconsciente imaginativo da humanidade que mesmo num mundo totalmente assim, com pouco espaço para o desconhecido, mesmo nesse mundo, o imaginário não pode ser contido, né? E aí começam a surgir lendas modernas, assim. Por exemplo, no filme tem uma cena do marido da protagonista, né? Ele é o professor universitário. E ele tá falando sobre lendas também. E aí o pessoal tá falando dos crocodilos no esgoto, tá ligado? Muita gente acha que tem crocodilo no esgoto, né? E, tipo, se você parar pra pensar profundamente assim, não faz sentido nenhum. E os caras estavam debochando aí desse tipo de lenda e tal, mas se você for pensar no quesito inconsciente coletivo, imaginário popular, é natural que as pessoas imaginem criaturas monstruosas vivendo nas sombras e onde está tudo que é rejeitado, né, pela sociedade, né? Enfim. Eu acho até que é bem simbólico, né, que surjam lendas de males subterrâneos dentro, em meios urbanos, né, monstros, né, porque um crocodilo é um monstro que a gente tem confirmação científica, né, um bicho é assustador. Então, assim, é um, é um dragão meio deficiente, né, mas enfim. E é interessante, né, porque é até uma coisa que esse filme explora, né, o primeiro Candyman. Ele fala dessa parada de existir essa tensão de uma realidade por baixo ali das camadas superiores ali da sociedade, né? Então, além dos belos bairros, além, né? Enfim, por trás das paredes dos apartamentos dos subúrbios, você tem coisas terríveis acontecendo. Então, da mesma forma, é até simbólico, né? Falando de uma forma bem psicológica, de sentido psicológico aqui, né? Que surjam lendas que entendem que embaixo dos nossos pés, ali no nosso esgoto, no nosso rejeito, onde não vemos, existem muitas monstruosidades e tal, né? E é interessante também que no filme coloquem isso como sendo uma piada, né? Que sendo considerado a lenda do Candyman na mesma categoria dessas lendas impossíveis e tal. E tem até uma coisa que eu queria falar sobre como o Candyman, quando ele aparece, né? Ele é aquele negro alto e tal, com uma roupa que deixa ele maior, né? Porque é aquela roupona de peles, assim, bem imponente, né? A figura do Candyman. Ele fala um negócio assim, né? Ele sempre dá uma certa ênfase em todos os outros, né? O segundo, o terceiro, ele sempre dá essa ênfase em não acreditar. Ele tem um certo. Ele parece que vive no mito, na lenda dele. Então, ele deixa isso bem claro nas falas dele. Então, a mulher tá vindo para provar que ele não existe. E aí, tipo assim, parece que quanto mais a pessoa duvida e ao mesmo tempo se envolve, mais ele tem um certo rancor, porque aquilo desafia a existência dele, né? O ceticismo desafia a existência dele, então ele vem pra provar que ele existe. Falar? Então, já aproveitando aí o assunto, né? Eu interpretei que ele existe porque existe um mito e uma crença muito forte em cima dele, né? Então, a partir do momento que aquele gueto ali começou a acreditar na lenda e começou a passar aí de pai para filho, ele passou a existir, né?
Então, isso explica, né, a revolta dele com quem desacredita do conto, do mito. E agora falando sobre o filme slashers, né, cara, a gente tem muitos elementos aí curiosos no Candyman, né? Porque geralmente ele não é bem um slasher, né, mas enfim, é um pouco de slasher, vamos colocar assim. Eu achei interessante porque geralmente o filme slasher, ele é aquele mal que vem para punir pessoas, né? E geralmente as pessoas que acabam passando ali no fio da navalha são pessoas bem problemáticas, decadentes e tudo mais. E no caso do Candyman, ele não faz aí uma escolha baseada na moral, né, da pessoa, né? Ele até começa falando no filme que ele derrama sangue inocente mesmo, que é para isso que serve o sangue, né? Enfim, ele pega e mata qualquer pessoa, seja uma pessoa ruim, uma pessoa inocente, não importa. Chamou ele 5 vezes, ele aparece e mata. E eu estava vendo, né, pensando o porquê disso, e talvez explique o motivo da morte dele, né? Porque ele foi uma pessoa completamente injustiçada, de certa forma, né? E foi muito torturada. Ou seja, ele conheceu o mal da humanidade, ele conheceu o mal do povo americano, que é um povo protestante, né. E eu pensei na seguinte hipótese, né, talvez ele não faça, ele não escolha a pessoa que ele mata, porque toda pessoa a sociedade americana, no geral, ela é uma sociedade com raízes protestantes, né, então o protestantismo que matou ele, que foi responsável pela morte horrível e sem piedade que ele teve, esse povo, ele é a sociedade em geral, né. Então, o protestantismo, aquela mentalidade está em todo o povo americano, então ele é como se ele fosse o mal que aquela sociedade criou. Ele tem um motivo, além disso, ele tem um motivo muito específico que se conecta com a protagonista, né? Mas antes de falar disso, eu queria só complementar o que o Guilherme estava falando, né? Que ele precisa que as pessoas acreditem nele, né? Como toda a lenda urbana, né? Assim como o Fred Krueger, né? As pessoas precisam acreditar nele para que ele tenha força. E o Candyman, ele parece ter essa obsessão, né, em ser imortalizado, eternizado. E tem até as escrituras que ele faz na parede. Para mim é como se fossem hieróglifos, né, que carregam um poder profético e que perpetuam a lenda dele. E no final a Ellen também vira parte dessa lenda. E o que, o que motiva ele é que a Helen se entregue para ser a vítima dele. É como se ela fosse a vítima perfeita. As outras mortes que ele causou e faz com que pareça que foi ela que matou, só tem o propósito de fazer ela aceitar esse sacrifício, de se entregar para ele, né? E ele chantageia ela também com o rapto do bebê, e engana ela. Esse lance do assassino sobrenatural e da mulher inocente como vítima nos traz a Twin Peaks, por exemplo, onde temos a entidade sobrenatural Bob, que assedia Laura Palmer até conseguir o intento diabólico dele de matá-la. No final, assim como Laura Palmer se sacrifica por um bem maior, a nossa protagonista se entrega para salvar o bebê que ia ser queimado naquela grande pilha de rejeitos, junto com Candyman, que armou tudo isso, né? Mas através disso, a população da cidade vê que ela era inocente
especialmente o menininho que vê o Candyman de verdade lá no fogo, e a mãe do bebê que pensava que ele tinha sido morto ou raptado por ela. E o lance de, para a maioria das pessoas, ela ser a assassina, né? Eles acharem que ela é louca, eu acho isso muito da hora, mano. Eu queria só comentar uma coisa bem rápida, é que acho interessante que apesar da intenção dele fosse levar, digamos assim, levar ela para a mesma forma que ele, né, que ela se entregasse a ele, morresse e encontrasse entre aspas, a vida eterna que ele tem no mito, tem um momento, né, tem um momento bem específico que ela praticamente entregue já, né, ela já tá nos braços dele, e aí você percebe, se não tivesse percebido ainda, claramente, a repetição do que foi a queda dele, né? Ele se apaixonou por uma moça branca, né? E numa época que a segregação era ainda mais grave, e ele era um pintor. E ela passou para ter pintado a moça e ele se apaixonou por ela, engravidou a menina. Enfim, foi a causa, né, da desgraça dele. E aí ele tem essa espécie de desejo por ela. Então, apesar dele, ele teve chance de matar ela o tempo todo, mas ele não queria só isso, né? Ele tinha uma espécie de desejo sei lá, romântico, erótico, esquisito por ela, né? Tanto que tem uma cena bizarra que ele, tipo, meio que beija ela com as abelhas saindo, é um negócio escroto. Só queria comentar sobre essa cena das abelhas, né? Vocês sabiam que foram usadas abelhas de verdade, né? Mais de 200.000 abelhas, pelo que eu vi, foram usadas na gravação desse filme. E ele literalmente colocou as abelhas na boca pra gravar essa cena. Nossa, muito foda, mano, da hora. É como se ela se juntasse a ele num casamento aí depois da morte, né? Mas enfim, falando do espelho ainda, eu vejo que ele é meio que uma entidade que viaja pelas dimensões através do espelho, assim. Porque no segundo filme mostra meio que a origem, né? Mostra detalhadamente toda a desgraça dele aí. E na hora que matam ele, o pai da menina, completamente maluco, psicopata, assim, além de cortar o braço dele, deixar as abelhas picarem ele até a morte, né? Quando ele tá quase morrendo ali, o cara pega um espelho e mostra, assim, pra ele falar: olha aí pra você, o que você se tornou, você acha que ela vai querer você agora, tal. E meio que nessa hora ele fica meio que eternizado ali, como se a alma dele fosse transferida pro espelho. Nessa hora a amante dele pega o espelho e sai correndo e nunca mais acham esse espelho aí. Então, a alma dele tá ali, né? E é como se ele viajasse, né, através dos espelhos e tal. E também o lance do chamado, né? Também eu vi que é como se ele pedisse permissão para entrar, né? Ele só aparece quando a pessoa chama ele 5 vezes. Ou seja, ele não pode simplesmente invadir o espaço da pessoa, se transferir ali no ambiente. Ele tem que ser chamado, né? Eu vi meio que dessa forma. E eu acho que tem muitas culturas aí que enxergam dessa forma, que abordam o tema dessa forma, né? Espíritos malignos só entram se você deixar e tudo mais. E todo esse lance, né, de ritualístico, né, que envolve espelho. Enfim, cara, só uma observação que eu achei interessante. Isso é interessante mesmo, que tem os vampiros, né? Tem vários lugares, né? Tem essa lenda do vampiro ter que pedir permissão pra entrar na sua casa, tá ligado? E tem uma série recente também que chama From, que é bem legal, tem esse conceito aí. Mas o Candyman, né? Ele tem uma imponência assim bem, ele é bem vampiro, né? Se você for parar pra pensar.
Porque além de ter esse lance dele ter que ser invocado, ele tem essa coisa meio hipnótica, tá ligado? Você vê, por exemplo, várias vezes em que ele aparece, a vítima não fica em choque gritando, a Ellen mesmo, tá ligado? Ela fica, tipo, literalmente em um estado meio de transe, assim, tá ligado? Quando ele aparece e começa a falar, ela não entra em choque e sai correndo. Ela fica, tipo, em transe mesmo, tá ligado? Meio grog, assim. Não sei se vocês lembram da cena. Lembra? Ela fica meio sonolenta, né? Então. E esse lance aí dele ter uma fissura na Helen, tá ligado? O filme dá a entender que, de alguma forma, a Ellen é a mulher pela qual ele era apaixonado, pela qual ele tinha se apaixonado. A mulher que ele foi contratado pra pintar, tá ligado? Porque aparece na parede um momento escrito que sempre foi ela, tá ligado? Cara, eu cheguei a pensar que é como se fosse uma reencarnação, assim, né? Ou como se ela tivesse uma parte da alma da Caroline, eu acho. Caroline, eu acho que é esse o nome. Inclusive, os outros filmes que eu assisti, o de 95 e o de 99, as duas protagonistas que ele fica fascinado também são duas mulheres loiras. E uma até tem uma linhagem ancestral aí com a família da Caroline. Hum. Aí, outra relação que dá pra fazer dele com o Drácula é que o Candyman, em vida, ele não era o que se esperaria, principalmente de um negro normal. Ele era de uma família rica, tá ligado? O pai dele tinha inventado uma máquina lá e, e isso trouxe muita riqueza pra família dele. Era tipo um nobre, tá ligado? E ele tem essa, como o Lamed estava falando, ele usa umas roupas assim de imponência, tipo, como se fosse um nobre mesmo, bem Drácula, tá ligado? Não, realmente, cara. Ele é como se fosse um Drácula americano, né? E ele Sim. também, além de ele hipnotizar a vítima, ele meio que seduz, né? Tem todo um lance de sedução, assim. Ele parece por trás, dando aquela cheirada no cangote. A primeira parte que ele aparece é inclusive uma menina lá, tipo, traindo o namorado dela com um cara. Aí ele fala, vamos falar aí no espelho. Aí o cara fala só 4 vezes, Candyman, e vaza, tá ligado? Aí ela tá lá sozinha e ela fala pro cara assim: dizem que se você falar 5 vezes Candyman no espelho, ele aparece respirando no seu cangote, tá ligado? Aí tipo assim, não, ele vai matar você, tá ligado? Eu achei curioso, ela só fala que ele chega e respira no seu cangote, tá ligado? Mas é interessante isso, né? Porque aí depois o cara sai, aí ela fala mais uma vez e aparece o Candyman e mata ela, tá ligado? Só que, tipo, tem uma cena que o Candyman aparece no apartamento da Ellen. E aí ela tá meio grog de novo, tá ligado? Ela tenta dar uma corridinha assim, mas ela fica tonta e cai. E aí o Candyman fala assim que ele vai matar ela e que a morte dela vai, tipo, fortalecer a lenda dele, algo assim, e que vai causar medo nas crianças e aumentar o êxtase dos amantes, algo assim, tá ligado? Tipo, o que ele quis dizer com isso? Não formulei nada na minha cabeça, mas, tipo, é estranho isso. E o Candyman, ele usa um gancho, né? E ele abre a pessoa, mano. A partir, a partir, a partir de baixo, tá ligado? E quando ele. Naquela cena lá que você tava falando, que ele beija ela, ele segura ela no colo assim, e aí ele fala assim: você tem medo da dor ou do que vem depois dela? Tipo, que é a morte. Né? Aí ela fala dos dois. Aí ele fala assim: quanta dor, eu garanto que vai ser bem diferente, tá ligado? Você vê, porra, o que o cara tá falando, mano? Enfim. Eu pensei nessa união aí com a entidade Candyman. E eu cheguei a pensar também que o mito Candyman ele ficou tão forte, as pessoas acreditaram tanto nele que ele passou a ser
parte da cidade, como se ele fosse parte do espírito da cidade. Tem até uma Isso é parte que fala verdade, mano. Porque que na primeira sim, cena parece meio que um enxame de abelhas tomando toda a cidade de Chicago lá. sim, mano. E ele fala que o nome dele tá nas paredes, as crianças falam sobre ele, as pessoas morrem de medo dele. Então, a cultura do povo local gira em torno da entidade dele. Então você tem até, sei lá, mano, histórias sendo passadas aí de pai para filho, você tem crianças desenhando ele o tempo inteiro. No segundo filme também tem um menino que é fissurado pelo Candyman, né? Tem até uma parte que ela entra no quarto dele, tem desenho assim por toda a parede do Candyman. Então, você tem aí um- uns gangsters aí, mano, que um deles se coloca como Candyman, né? Usa um gancho aí pra aterrorizar a galera. Então, tipo, ele meio que virou a cultura local, assim, né? O mito dele. Mano, essa coisa desse gangster que se passava por ele. Se você reparar, mano, a protagonista tá investigando os assassinatos. E aí ela entra nesse banheiro e o menininho leva ela até um banheiro numa praça, assim, que é dentro do Cabrini Green. E aí ela tá bisoiando lá. E lá em tese foi onde o Candyman cortou fora o piu-piu do molequinho, tá ligado? Aí ela tá lá e chega esses gangsters aí. E aí o gangster fala: Você tá procurando o Candyman? Você encontrou, tá ligado? Aí ele tira um gancho e teia na cabeça dela aí perto do olho. E aí depois a mulher identifica os suspeitos lá, a polícia pega os caras e o cara vai preso, né? E tipo, o cara ter sido preso e o policial garante, tá ligado? Falar, foi ele que matou a Ruth lá e foi ele que atacou o molequinho também. Aí o que acontece? O fato disso ter acontecido é como se fosse a prova da inexistência do Candyman, tá ligado? Então, logo depois disso, quando ela tá voltando pra casa dela, assim, com umas fotos que ela tirou do local e tal, na investigação dela, aí é quando o Candyman aparece pra ela de verdade, tá ligado? E aí ele fala isso, tá ligado? A existência dela colocou ele em risco, porque ela meio que provou que ele não existia. E aí ele foi obrigado a vir e vai matar ela, né? E quer dizer, ele quer matar ela por algum motivo. Ele espera ter a permissão dela, mano, pra matar ela. E eu acho que isso, inclusive, tem a ver com o fato dele gostar dela e ele quer que ela viva pra ele pra sempre, como da mesma forma que ele vive, tá ligado? Como uma lenda. Um ser que não é plenamente real, assim, em carne e osso. Uma coisa interessante que eu acho que não pode passar é que a protagonista, né, o que ela tá querendo fazer é provar que o Candyman não existe e que ele é um ser fictício que foi criado para que tenham a quem apontar a autoria de crimes que não foram resolvidos e que a polícia não dá atenção devida, então eles não vão ser resolvidos mesmo, tá ligado? Então, essa angústia da galera dessa criminalidade que ninguém vai fazer nada a respeito, criou esse ser aí que é o culpado de tudo, tá ligado? E a protagonista tá querendo provar isso. Se ela provar isso, o Candyman não deixa de existir. Então o Candyman resolve atacar ela, né? Usa ela de alvo. Só que não só isso, tá ligado? O que acontece com ela é que ela se torna. Acontece o oposto, tá ligado? O que acontece com o Candyman com ela. Porque o Candyman começa a cometer crimes e colocar a autoria dos crimes nela, tá ligado? Então, é o extremo oposto e se encaixa no conceito do espelho também.
porque é uma pessoa de verdade cometendo crimes de uma entidade fictícia, tá ligado? E né, só comentando de uma cena que eu acho importante no filme, pelo menos visualmente, mas que fala também algo nas entrelinhas, que é ela atravessando a parede e saindo da boca dele, da pintura, que é aquela face irada dele, né? E quando ela olha nos olhos dele, ela meio que fica em transe também, né? O que o Guima falou, ela ficar hipnotizada. É uma cena muito interessante. Uma coisa que eles não chegam a explicar, né? É que tem nessa cena, quando ela olha pro chão, tem umas balas com umas lâminas dentro. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu lembro. Acho que faz sentido dentro de todo o conceito, assim, de vampiro, tá ligado? Que sempre são um- uma entidade meio sedutora, tá ligado? E ao mesmo tempo é uma coisa que te mata ou te transforma na imagem deles. Quanto mais eu penso, mais se encaixa num vampiro moderno isso. Porque ele transformou ela num ser igual ela no final. Igual ele no final, né? Então, cara, eu acho que ela se tornou algo melhor, uma versão atualizada. Eu acho Não, que mas é uma existência da mesma natureza. da mesma natureza, é uma extensão dele, né? Mas eu achei muito foda porque eu não consigo parar de pensar que, tipo assim, o ponto central do filme é o mito a ficção se tornada real, através do mito, da crença. E de uma entidade sanguinária, cheia de ira, surge uma entidade cheia de ira também, é uma extensão dessa primeira, que a diferença é que ela, sei lá, mata pessoas bem ruins, assim, pra sociedade, né? E ela vai ser lembrada tendo salvado uma vida inocente, né? E não matando uma vida inocente. E uma coisa que interessante, né, é que o Candyman, ele chama os feitos dele, aparentemente através da Ellen, as coisas que ele faz através dela, de milagres, tá ligado? Ele fala, não sei o que, e eles vão ver um novo milagre e tal. Eu vou buscar você amanhã à noite, algo assim. E aí as pessoas vão ver um novo milagre. Dá a impressão assim que ele tem poder de agir mesmo através de seres humanos. Entendeu? Então é como se ele fosse um ser etéreo mesmo, que vive na ficção. Tanto que quando ele aparece pra Ellen dentro do hospital psiquiátrico, você vê que não tinha nada na filmagem. Então é como se ele fosse totalmente espiritual mesmo, talvez. E que ele conseguisse se manifestar meio que na parapsicologia mesmo, tá ligado? Ele se manifestasse usando a mente das pessoas, assim, literalmente. Não dá pra Então, falar mano, que eu acho que isso entra na, na ideia de que ele se tornou a cidade, tá ligado? E, tipo, ele se tornou a cidade com as pessoas dentro, né, mano? Ele, ele faz, tipo, mano, todo mundo tem um pouco da entidade Candy, mano, sei lá. Tipo, a informação se espalhou pelos muros, pela palavra, pelos desenhos e pelas pessoas, tá ligado? E cada vez ele vai ficando mais forte na medida que acreditam nele, né? Então, eu acho que isso que então, você tá falando entra nisso daí. Tipo, as abelhas realmente, literalmente abraçaram a cidade. Então, ele se tornou um grande ser ali que, de lenda, passou para uma entidade que se tornou um ser ali muito mais forte aí do que se imaginava. então e essa coisa da pessoa ter que falar 5 vezes o nome dele no espelho
isso é interessante também, né? Porque a partir do momento que a pessoa falou 5 vezes o nome dele no espelho, significa que a pessoa não acredita, né? Porque se ela acreditasse, ela não ia fazer isso nunca. Perfeito, mano. Eu ia comentar isso em algum momento. Sabe uma coisa que eu acabei de perceber, que reforça a associação com o vampiro que o Gimel vem fazendo? Uma vez eu li que uma das versões aí do mito do Drácula, né? Que o Drácula tem um monte de formas que ele é contado. Ele morre injustamente também, né? Exato. Ele morre injustamente e ele tem também uma amante. Então, assim, Acho que é a esposa, no caso. ele tem uma esposa que, se eu não me engano, ela tava grávida também. E aí, tipo assim, eu não lembro detalhes nessa parte da esposa e tal, mas eu sei que ele é até decapitado por aliados dele, né? Então, assim, tem uma coisa da traição, né? Tem uma revolta popular. Tem uma Que revolta. invade o castelo, Ah, mata o cara. Aí o que rola? Ele ganha essa parada, né, de a velha lenda do vampiro poder tornar outras pessoas vampiro, e ele meio que recebe de outra entidade que, como o mito surgiu numa comunidade que se tornou cristã, né, lá na Romênia, então eles falam que é o próprio diabo. Então, o próprio diabo foi e tornou o Drácula, entendeu? Mas, tipo assim, pode ter sido simplesmente essa outra entidade, assim como. Por que eu tô associando? Porque assim como o Candyman do primeiro filme meio que cria uma nova entidade, uma continuação de si, apesar de diferente, meio que tem isso também, né? Tem um ser que cria outro e que pode criar outros, né? Tem uma linhagem que totalmente relacionado com esse mito original do vampiro. E assim como o Drácula, o Candyman ele pode matar ou dar vida, né? Mas, tipo assim, no caso do Candyman, ele faz a Ellen se tornar um ser eterno, né? Porque, tipo, ela vira um mito que a crença das pessoas mantém ela viva. Ele faz isso de uma forma muito indireta, né? Não dá pra dizer que foi uma coisa que ele premeditou. Ou talvez ele tenha premeditado, não sei. Ele premeditou, mano. Ele Eu também premeditou penso assim. tanto que tem uma cena que ele fala, tá ligado? Que eles vão queimar nós dois na fogueira. E aí você vai renascer como uma lenda e a gente vai existir pra sempre. Nós vamos ser imortal, tá ligado? Ele fala É verdade, exatamente o que né? acontece. Sim. E dá pra fazer um paralelo aí com o sangue de vampiro com as abelhas, né? Ele pode tanto matar a pessoa como dar vida, no caso da Ellen. E a própria abelha tem esse Realmente. simbolismo, né, de vida. Realmente, cara, eu não comecei essa live aqui esperando que eu ia concordar tanto com essa associação com o vampiro. Mas tem todos os detalhes, cara, tô impressionado. Mano, cara, é o vampirão do Cabrini Green. Nunca sei, cara, nunca sei se eu falei certo o nome disso. Uma Eu coisa vi interessante. Mother Cabrini. Mother Cabrini, eu vi escrito num jornal aqui. Mas eu acho que o nome era esse mesmo. Cabrini alguma coisa, né? Cabine Green. Muito foda, cara. É interessante que esse condomínio aí, ele existiu, tá ligado? E foi extremamente violento mesmo. E conta-se assim que aquela gangue, sabe quando ela e a amiga dela entram no cabine, que tem uns caras que ficam falando, tem aqui um negocinho que você gosta, não sei o que, eu cheguei aí, não sei. Sabe esses caras aí? Sim. Que vai seguindo elas, uma hora encurrala elas num canto, tipo, extremamente desconfortável a cena. Esses caras, eles eram gangster mesmo, tá ligado? A produção deu uma grana pra eles e os caras fizeram tudo de improviso. Caralho. E aí também eu ouvi falar assim que o carro da galera da filmagem chegou a tomar um tiro, mano. De tão fácil que era a violência ali, tá ligado?
Foda, mano, porque realmente teve uma parada sinistra, né, com esses bairros aí, com esses conjuntos habitacionais aí, porque você pensa o seguinte, né? Você tá juntando ali um- uma galera que tá numa situação precária, então você tem muitas pessoas vivendo de criminalidade, né? E você joga numas caixas gigante de não sei quantos andar, uma coisa sem vida, tá ligado? Então, assim, é que nem. O Brasil Paralelo fez um negócio, né? No documentário aí gratuito aí, O Fim da Beleza. Um dos capítulos fala desse conjunto, né? Porque ele tem a ver com o tema da arquitetura moderna, né? A arquitetura moderna, ela não inspira nada de bom, né? São umas caixas cinza, tá ligado? Sim, tanto que pelo jeito demoliram por causa disso, inclusive, né? O negócio simplesmente as pessoas não conseguiam gostar daquilo, velho. Não, eles depredaram de todas as formas, não tinham como ter apreço por aquele lugar, tá ligado? Era um cadeião esquisito, né? Sim, e Inclusive, o Carandiru, Hum. ele era uns prédios quadradão assim, que lembra um pouco. Carandiru? Olha aí. Pois é, sinistro. Outra coisa, lembrei de outra associação. Tem um filme do Dredd. Se alguém mais assistiu, vai reconhecer e poder me dizer qual deles, porque eu acho que tem mais de um. Que, que é um que o Dredd ganha uma parceira mais jovem e vai na missão com ele. E ele vai justamente nesse tipo de condomínio. Ali é uma sociedade cyberpunk, mas tem muito esse tema no cyberpunk, né? Por causa da questão do low life, da criminalidade. Então você tem essa questão sendo apresentada de forma mais intensa. Então ali ele chega num prédio, né, justamente nesse tipo de condomínio, né? Que ali dominam gangues e tal. E, tipo, os caras trocam tiro mesmo, estão um pouco se fudendo para as vidas ali. Então, quer dizer, até no Dredd você tem ecoando ali, surgindo ali, a abominação que foi esse conjunto, né, cara? É muito interessante esse filme ter sido escolhido gravar tudo nessa região e tal, porque o mal já tava ali. Só associaram com o mito para fazer o filme, mas ali já é um lugar realmente sinistro. Eu acho que eu já falei todos os meus pontos. Não lembro mais de nada. Eu acabei evitando, para não ficar redundante com outros Golden Pill, e falar dessa parada de focar demais, né? Coisa da médium, né? Do meio do xamã, essas coisas de canalizar. E eu ia citar sigilo também, mas vamos dar uma maneirada aí nas citações sobre magia. é aquela coisa, né? É como se ela fosse uma. Eu acho que isso encaixa o conceito de médium, porque como eu falei, parece que o Candyman age através de pessoas. Então, ao mesmo tempo que, sim, ele é uma válvula de escape, ele é uma forma que as pessoas encontraram de poder culpar alguém. Ao mesmo tempo que é isso, ele também é o culpado verdadeiro, né? Muito legal essa. Eu acho isso muito bacana, muito foda. Isso é muito Charles Fort, né? É tão dominante da inclusão que inclui as duas teorias. As duas teorias, né? Uma Mas, coisa que não exemplo, ficou muito clara pra mim, calma aí, eu tava agora. é que o El disse que a sociedade protestante causou a morte dele, mas tem algum motivo para atribuir isso ao protestantismo, assim? Eu acho que só o fato da família ser tradicional e não poder e não deixar a filha namorar com um homem negro da época e tudo mais. Eu Hum, acho que isso não é algo exclusivo do protestantismo, né? sim. Porém, a família aquela época era bem protestante. Não, os americanos fundadores dos Estados Unidos, eles eram tanto protestantes quanto extremamente racistas. A gente tem que chegar nessa conclusão. Então Isso dá aqui, para isso aqui. associar, só que eu acho que eu até entendi a dúvida do Gil, é só para a questão de parecer que está jogando a culpa nas costas alguma doutrina cristã, que não é o nosso caso em nenhum momento.
A escravidão existia antes do protestantismo, né? Exato. Mas eu acho que isso foi muito forte nos Estados Unidos, a ponto de... Existe algum motivo, né, para nos Estados Unidos a segregação ser alta até hoje. Até hoje lá tem bairro só de negro. Isso aí foi muito intenso lá, a ponto de durar mais do que deveria. E eu acho que essa ignorância, ela é é uma coisa que é muito da mente caída, assim, mente que cada vez mais vai se tornando materialista. E o materialismo é fruto ela surge ali depois. Eu não sei se ela surge ali, mas ela ganha muita força depois da Reforma Protestante. Tanto que tem o Max Weber, ele tem aquele livro, né? A mente, eu não sei se vou acertar o nome, mas o sentido é esse. A mentalidade protestante, o espírito do capitalismo. Então, tipo assim, não querendo criticar o conservadorismo, eu acho até que o conservadorismo ele tem muitas virtudes e elementos aí que são bem aproveitados e realmente são mistérios aí recebidos por Deus, né, cara? Só que o homem, ele tem essa dualidade na mente dele, né? Então, a igreja é dada por Deus e o homem faz questão de corromper ela até se tornar isso aí que se tornou, né? Então, eu pensei mais nesse sentido, mas, tipo, como eu disse, eu cheguei a pensar nisso, né? Eu não sei se dá pra bater o martelo e falar, porra, é isso, tá ligado? Mas Não, achei achei que na curioso. verdade. Eu Pode achei que falar. era necessária essa explicação, mas que na verdade faz bastante sentido uma vez que é explicado, né? Porque realmente, tá ligado? Tem que ter algum motivo pro quadro dos Estados Unidos, que é uma coisa que perdura até hoje, sabe? Perdura até hoje. Não, é interessante, né? Como o pessoal que vive para isso, a esquerda estadunidense, né? Eles importam para cá pautas que fazem sentido lá e não fazem aqui, né? Porque a gente teve desde sempre no Brasil, desde quando o Salvador teve que expulsar uns holandeses que estavam invadindo, você teve negros e brancos lutando lado a lado, né? Então, assim, a segregação, apesar de ter historicamente ali, em questão de cronologia, a escravidão, se eu não me engano, durou mais no Brasil, realmente a segregação e o preconceito de uma forma tão grande nos Estados Unidos que é incomparável. É quase incomparável com a nossa realidade aqui, desde os primórdios. Cara, talvez o roteirista, ele simplesmente falou, esse cara vai matar geral e não vai colocar na balança aí quem é o mais correto e quem é mais justo, quem não é. Mas, considerando que a obra sempre transcende o autor, né? A pessoa querendo ou não, eu acho que dá pra refletir por outros prismas. Refletir por outros espelhos. Ai, cara, com essa a gente vai terminar. Demorou. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Golden Pill. Eu peço que você vá deixando o seu like, se você gostou, né? Se você não gostou, você deixa um dislike. Comenta uma sugestão, uma opinião. Compartilhe com seus amigos, né? Ajuda o canal a crescer, a gente chegar em mais pessoas e ganhar mais inscritos, né? Deixa a sua inscrição, se não é inscrito ainda. Ativa o sininho para assim que a gente lançar alguma coisa, você já receber e não perder nossos lançamentos. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até o próximo vídeo.